aula sobre processos de separação de misturas, do capítulo 3, livro 1, de Química. Da natureza, nós extraímos diversas substâncias. Por exemplo, se a gente pegar o oceano, nós tiramos sal de cozinha, água potável, petróleo, diversos sais minerais. Aí, após extrairmos essas substâncias, elas vão para a indústria. Por quê? Porque elas estão numa mistura e vão adquirir valor monetário para poder chegar às lojas, ao posto de gasolina, ao supermercado, e só é daí que vai chegar no consumidor final nas nossas casas. Só que o que a indústria faz? Essa é a pergunta, né? O que a indústria faz? Como que ela vai transformar esses materiais? Ela vai separar essas substâncias que estão na mistura, que é o mar, em água e sal, por exemplo. Aí nós nos perguntamos como que a indústria faz isso? Ela identifica os tipos de misturas que são heterogêneas, possuem duas ou mais faces. Vocês podem ver aí, tem um aspecto amarelo e azul, são duas fases diferentes, o aspecto é diferente. E a gente tem as misturas homogêneas, que apresentam um único aspecto, por exemplo, como você pode ver em água com açúcar, por exemplo, ou água com sal, né? Você vê que ela é igual em toda a sua extensão. Aí nós temos os processos de separação de misturas heterogêneas, a catação. A catação ela é utilizada na reciclagem, né? Você vê as pessoas catando com a própria mão, separando os materiais, o plástico, do metal, do papel, entre outros. Depois temos a separação magnética, onde você utiliza um ímã para separar os materiais que têm atração por esse ímã, que são magnéticos, dos que não têm atração, tá? Então a gente vê muito isso em ferro velho. Depois nós temos a flotação. A flotação você tem uma mistura aí de areia e serragem. Você vai adicionar água, nem a serragem nem a areia se dissolvem e por diferença de densidade você consegue separar. A serragem menos densa fica em cima e a areia que é mais densa fica embaixo. Depois nós temos a dissolução fracionada. Você tem sal e areia misturados. A água dissolve sal, mas não areia. Então você adiciona a água, o sal fica dissolvido na água e a areia separa no fundo porque ela é mais densa. O processo de decantação entre dois líquidos, por exemplo, água e óleo, você adiciona nesse funil, o óleo fica na parte de cima, a água na parte de baixo. Você abre a torneira, a água vai escorrer. Ou você pode ter entre um líquido e um sólido, por exemplo, água e areia. Então, o que acontece? Você, por sedimentação, deixando em repouso a areia mais densa, ela vai para o fundo e separa da água. O outro método é a filtração. Você tem um líquido e um sólido, o líquido não dissolve o sólido, você verte o recipiente no funil, o líquido passa e o sólido fica. Aí agora a gente tem a separação de misturas homogêneas, destilação simples. Na destilação simples você tem uma mistura de um líquido com um sólido. O que acontece? Você aquece o líquido, por ser mais volátil, por entrar em vaporização, transformar em vapor primeiro, vai entrar no condensador, que é resfriado, o vapor se transforma em líquido novamente e você consegue separar, por exemplo, a água do sal. Agora, na destilação fracionada, você tem também uma mistura homogênea, só que agora de dois líquidos. É o que acontece para separar o petróleo. Você aquece, o vapor sobe e você consegue separar as várias substâncias que têm pontos de ebulição, pontos de fervura, temperaturas de fervura muito próximos uns dos outros. Isso acontece na refinaria da Replan, né, para poder separar o petróleo. E após a separação, a gente vai obter as substâncias puras, né? Por exemplo, as substâncias simples, que são formadas por um único elemento químico, como vocês podem ver no caso do gás oxigênio presente no ar. Eu
tenho um único tipo de átomo que forma a matéria. Então, eles são iguais, né? Então, é um elemento químico só, representado pela letrinha O. E no caso de substâncias compostas, como exemplo a água, eu posso ter 2 ou mais elementos químicos. No caso da água, são 2 elementos. O hidrogênio, representado pelo H, e o oxigênio, representado pela letrinha O. Como eu tenho 2 átomos de oxigênio, então H2O. Ufa, acabou. Bora tirar as dúvidas com a prof.